Boa tarde, está começando mais um Burke Pocket. Pois bem, parece que vai acontecer de fato o 25º encontro do Foro de São Paulo, o famigerado Foro de São Paulo, né, muito denunciado por lavistas, muito denunciado pelo próprio presidente Bolsonaro e sua equipe de relações exteriores, no caso Ernesto Araújo. E o PT, que participa todos esses anos, foi fundado por Fidel Castro e Lula, Hugo Chávez e Lula. O Foro de São Paulo contou com o Fidel Castro como um dos seus entusiastas, ou seja, a patota mesmo ali do PT, do petismo, né? E parece que o PT já definiu 4 defesas que ele galgará nesse 25º encontro. E eu anotei aqui pra gente falar sobre eles rapidinho. A primeira é o fim da ingerência estadunidense na Venezuela. Vamos parar por aqui por enquanto. O que dá a entender, o que a esquerda mostra, né, na sua defesa da Venezuela, uma defesa totalmente esquizofrênica, que até mesmo aqueles mais tendentes à esquerda já identificaram como, usando as palavras da Vera Magalhães, como um apagão moral, né? Defender a Venezuela é um verdadeiro blackout no cérebro, né? Você não precisa de muita coisa para perceber o verdadeiro morticínio no qual se transformou aquela ditadura gerenciada pelo querido Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que é extremamente amado pela UNE aqui no Brasil, extremamente amado pelo PT, pelo Levante, quem não lembra daquele vídeo totalmente ridículo, né? Que é uma vergonha alheia total sou do Levante, estou com Maduro, etc. A esquerda brasileira ama a ditadura venezuelana. É o grande negócio da ditadura, da democracia da boca para fora, democracia que não pega, né? E, pois bem, para esse grupo de pessoas da esquerda que amam a ditadura venezuelana, a culpa dos problemas, que hoje já não tem como ser negado, nem mesmo pela esquerda, até mesmo a ONU já admitiu esses problemas humanitários, mortes e assassinatos mesmo, já se conta por volta de 6.000,8 pessoas que já foram mortas, né, pelo ditador Nicolás Maduro. E mais para a esquerda, o grande problema, quem causou toda essa nuvem, essa tempestade de problemas na Venezuela foi a ingerência estadunidense, ou seja, se instaura uma ideologia oficial no país, essa ideologia transforma a economia num grande deserto. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e eles conseguiram pegar esse país que tem talvez o dinheiro negro, aquilo que vale em muitos lugares mais do que ouro, e conseguiu transformar esse país num grande deserto, numa crise econômica no qual o povo come lixo no meio da rua, onde soldados procuram se refugiar em outros países para conseguir comer, coisa básica que talvez seja para nós, né? Mas o grande problema da esquerda foi que o Bolsonaro falou que não há mais fome no Nordeste, coisa do tipo. Aquela hipocrisia de leve, a hipocrisia nossa de cada dia. Pois bem, é uma questão lunática, esquizofrênica, né? Você falar que a culpa da crise venezuelana nos Estados Unidos, você não consegue, você não tem, na verdade, não é que precisa não ter. Você não tem nem sequer 200 gramas de cérebro dentro da sua cabeça. É um verdadeiro cabeça de avestruz, não tem nada a oferecer de análise política para o Brasil. Pois bem, a segunda defesa é o fim do embargo econômico a Cuba. Óbvio, a mesma economia que é ruinzona, né? O neoliberalismo, o capitalismo demoníaco, mas quando você faz um embargo econômico, ou seja, quando você fecha as portas da economia estadunidense e das economias liberais a Cuba, parece que Cuba não consegue sobreviver sem o neoliberalismo. Então é aquele contraste, né? Quando tem o embargo dos neoliberais, ou seja, não fazer negócio com Cuba, Cuba sente saudade dos neoliberais. É a grande hipocrisia comunista na área econômica. Pois bem, além disso, a defesa de candidaturas de esquerda na América Latina, isso já é esperado, Evo Morales, né? O índio ad eternum, que nunca sai do poder, a chapa da Cristina Kirchner como
presidente na Argentina e tudo que envolve o mundo da esquerda que não funciona, né? E por fim, denunciar a perseguição mais ilusória do mundo, né? A perseguição político-judicial dos políticos de esquerda no Brasil. Eles falaram que era na América Latina, mas a gente sabe que eles estão querendo pregar o Lula livre. Eles mesmos falaram isso em sua nota oficial. Ou seja, o PT vai ao Foro de São Paulo para pedir o Lula livre, que é a única frase verborrágica que eles trazem como mantra, né? É só lembrar da Gleisi Lula Hoffmann, né? Só lembrar dos outros políticos que adotaram o nome de Lula antes. Nossa, ridículo, né? O Lula não é mais uma pessoa, mas é uma ideia, coisa do tipo, né? Pois bem, então o PT já definiu qual é a pauta, né, das suas defesas no Foro de São Paulo, mostrou a que ele veio, ou seja, o PT não aprende, né? O PT ele gosta, ele ama, ele se achegou a essa maneira esquizofrênica, essa maneira louca de fazer política que se afasta da realidade dia após dia. Hoje, o petismo faz muito sentido no manicômio. Pois bem, tivemos também uma questão extremamente lamentável no jogo entre Grêmio e Inter nesse último final de semana. Uma mulher vestida com a camiseta do Internacional, com uma faixa muito interessante no pescoço escrito Internacional Antifascista, antifascista, né? Inter antifascista, agrediu uma mãe que estava com um filho gremista, que estava num local próximo à torcida do Inter. Já não fosse absurdo se não fosse ridículo por si mesmo, você agredir outra pessoa porque ela torce por outro time, isso é o tipo de atitude neandertal que não cabe mais numa sociedade moderna. Mas soma-se a isso que a mãe estava sozinha, a agressão dessa mulher teve a ajuda de homens e a criança estava junto dessa mãe naquele momento. Ou seja, um espetáculo de horrores, né? Parece que o presidente do Inter já identificou a mulher, já afastou ela dos sócios torcedores, já identificaram 2 dos homens que estavam lá naquele momento também e provavelmente vão ser processados judicialmente. Mas o que eu gostaria de comentar é outra coisa. Fascismo se tornou um termo que é doce na boca da esquerda. Mas isso mostra aquilo que Derrida sempre tentou mostrar como um filósofo, que não precisa que o discurso seja efetivamente né? tenha substância de existência. Basta que o discurso denote aquilo que você quer defender, ou seja, a retórica não precisa transmitir uma realidade. Pois bem, Derrida estava certo. Porque veja, ao mesmo tempo que essa mulher veste ou traja uma faixa de antifascista, ela tem uma atitude totalmente fascista, e veja, fascista no sentido do qual a própria esquerda denomina, né? Eu não sei até que ponto uma agressão de torcida é uma questão fascista, mas de fato, se formos pegar os padrões definidos pela esquerda sobre o que é fascismo, essa moça é uma fascista. Então é o típico discurso fofinho, mas que não pega, entende? É aquela pessoa que chora litros pelo povo, pela humanidade, mas que quando passa do lado de um mendigo vira o rosto. Você entende o que eu tô falando? É aquela pessoa que solta pombas em Copacabana, mas que não tem a coragem de visitar uma mulher grávida numa UTI. É o típico discurso dos fofinhos mais mortais, né? Aquela pessoa que sempre fala de democracia, humanidade, fofuras mil, mas que ama uma ditadura aconchegante da esquerda. É o tipo de pessoa que prega democracia, 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 democracia para o Brasil, mas defende aquela ditadura tão sonhada nos países vizinhos. Ou seja, a hipocrisia atrás da hipocrisia. Nada reflete mais o espírito da esquerda hoje do que essa atitude dessa mulher no jogo entre Inter e Grêmio. Bom, foi isso. Vem tomar um café com a gente.